Quero ler com você do verso 10 ao verso número 12. Segunda Crônicas, capítulo 22, do verso 10 ao verso de número 12. Palavra do nosso Deus que diz assim: vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabade, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, a quem matavam, e os pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabade, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que não o matou. E esteve com eles escondidos na casa de Deus 6 anos, e Atália reinou sobre a terra. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, adorando a esse Deus maravilhoso. Oh, Deus Santo, Deus Santo, como é maravilhoso se render a esse Deus, como é maravilhoso sentir essa glória de Deus no nosso meio. Santo, santo é o Senhor, Rei do universo. Eu quero falar com você nesta manhã sobre uma rainha má e perversa, chamada Atália. Essa mulher, amados, ela era filha de Jezabel, com o rei Acabe. E essa mulher, ela tinha dentro de si uma malignidade, porque, assim como eu disse semana passada pelo Espírito de Deus, que a unção é transferível. As coisas espirituais que habitam na vida de uma pessoa são transferidas para a vida daqueles que têm legalidade. Presta atenção no que eu estou dizendo a você. Coisas espirituais, sejam boas ou más, podem serem transferidas na vida daqueles de quem alguém tem a legalidade. Atália é uma mulher muito pouco mencionada na Bíblia, mas que tem um histórico muito conhecido, pois ela era filha legítima de Jezabel e do rei Acabe. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Josafá, o rei Josafá. O rei Josafá, irmãos, era da linhagem de Davi, a qual Deus havia prometido a Davi que a sua semente nunca faltaria alguém para se assentar no trono. Nunca o trono seria usurpado. E Deus, quando visita Davi, Deus ainda diz a Davi assim através do profeta Natã: ainda que os teus filhos sejam contrários à minha vontade, com vara eu os regerei, mas o trono não arrancarei como fiz com Saul, por causa de ti, Davi, porque eu me agradei de ti. Então Deus está dizendo a Davi que a sua linhagem ele daria o trono, mas também está dizendo: eu não pouparei, eu corrigirei. Ainda que eu tenha que corrigir com varas, mas a tua semente sentará no trono. A tua semente estará no trono. Ainda que se algum dos teus filhos se desviarem da verdade, eu os corrigirei. Diz a palavra de Deus, e você conhece muito bem, que Jezabel, uma rainha má, que tinha um espírito de prostituição, de manipulação e de domínio, como aquela mulher dominava o povo de Israel, e como aquela mulher dominou o rei Acabe. Aquele homem amado se tornou, na verdade, algo manipulável nas mãos daquela mulher. Diz a palavra de Deus, queridos, e eu estou só te contextualizando, que Deus levanta um homem chamado Jeú, e Jeú põe um final ao reinado de Jezabel, e Jezabel é morta. Mas o que muitos se esquecem é que Jezabel transferiu algo maligno para a sua filha chamada Atália. Muitos se esquecem desta mulher,
E diz a palavra de Deus que o rei Josafá reinava em Israel e era um rei reto, o rei do sul, o rei de Judá. E diz a palavra de Deus que ele teve um filho, e o seu filho Jeorão fez alianças com Acabe, para que o seu reino se fortalecesse. E a forma dele fazer aliança com o reino de Acabe e de Jezabel era se casando com a filha de Jezabel. Presta atenção no que eu estou dizendo para você nesta manhã, porque isso tem a ver, amado, com a igreja. Isso tem a ver com a visão que estão sendo implantada dentro das igrejas. Porque filhos retos, de homens justos e retos, estão fazendo alianças com o mundo. Estão fazendo alianças com aquilo que não tem o que te oferecer. Diz a palavra de Deus que Jeorão se casa com esta mulher Atália. Mas diz a palavra de Deus, é assim como a sua mãe. Atália era manipuladora. Atália era uma mulher, amado, que conduzia seu marido, seu filho e até o povo para fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aquela mulher tinha um espírito de sedução, destruidor. E como alguém não havia vigiado, agora Jezabel e o espírito de Jezabel estava instalado dentro da semente de Davi. Quem era o rei? Josafá. Rei Josafá era um homem justo, reto, semente de Davi. Um homem que temia ao Senhor, que andou nos caminhos do Senhor. Tanto que Deus disse: Josafá, você não tem que lutar, porque nas tuas guerras sou eu que guerreio para você. Josafá tinha esta promessa da parte do Senhor. Mas diz a palavra de Deus que o seu filho não vigiou. Diga a pessoa que está do seu lado: o filho de Josafá não vigiou. Jeorão fez um casamento por interesse. Jeorão fez um casamento para herdar um reino. Mas Jeorão não se deu conta do que é que ele estava herdando. Juntamente com a coroa de Jezabel, ele estava herdando Atália com o espírito de Jezabel. Porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse que Jezabel, querido, é um espírito. Aquela mulher, Jezabel, deu lugar tanto a um espírito maligno que ficou a personificação do próprio diabo, do próprio demônio. E aquela mulher gerou uma filha, e essa filha havia sido consagrada a demônios. Atália, quando criança, foi consagrada a Baal. E os adoradores de Baal a consagraram a este demônio, a esta falsa divindade. Um filho de um homem de Deus, da semente de Davi, que tinha o reino nas suas mãos, fez aliança com esta mulher, não observando as questões espirituais, mas somente visando as questões materiais. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja dos dias atuais? Tudo. Os homens de Deus, os filhos da igreja primitiva, porque nós somos filhos da igreja primitiva. Nós também somos da semente de Davi, porque Jesus é da raiz de Jessé. E nós somos filhos de Jesus, gerados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos, amados, da semente de Davi. Nós somos a raiz de Jessé. Nós somos gerados em Deus. Nós somos filhos da igreja primitiva. Nós somos filhos de uma igreja reta. Nós somos filhos de uma igreja, amado, justa. Nós somos filhos de uma igreja que se rende diante do Senhor. Nós somos filhos de uma igreja, amada, adoradora. Nós somos filhos de uma igreja onde homens não amavam as suas próprias vidas, mas se entregavam para morrer por amor ao Evangelho. Homens, amado, que abriram mão dos seus projetos. Homens que abriram mão dos seus sonhos. E Hebreus 11 diz: homens dos quais o mundo não era digno. Nós somos filhos desses homens.
Foram estes os apóstolos que geraram a igreja. Homens que deram a sua vida, amado, para que o evangelho chegasse até mim, até você. E a igreja foi crescendo. E o reino de Deus foi se estabelecendo. E o evangelho foi se espalhando sobre a terra. Mas de repente os filhos da igreja primitiva, que somos nós, olharam para a coroa de Jezabel, olharam para a coroa de Acabe, e viram uma oportunidade de se darem bem financeiramente, e viram uma oportunidade de ficarem famosos diante do mundo, não observando a questão da espiritualidade, porque Deus havia dito: se guardareis, vos guardareis das coisas mundanas. Esta mesma instrução está ainda dada para mim e para você, para nós nos guardarmos das coisas mundanas. E existem filhos e filhas, assim como Georão, que estão ignorando, queridos, que para a promessa se estabelecer é necessário algumas coisas ainda serem observadas. Para as promessas, amado, ficar estabelecida na minha vida, na tua vida, é necessário que algumas coisas ainda sejam importantes. Georão olha e diz: meu pai já morreu, meu pai podia ter estendido o reino, meu pai poderia ter se tornado famoso, meu pai poderia ter conquistado todo o reino do sul e do norte junto, mas meu pai não sabe fazer alianças. Alguém diz a ele: Georão, cuidado, porque essa mulher não é outra senão filha de Jezabel. E você conhece muito bem quem era Jezabel. A unção ou aquela maldição que estava na vida dela foi transferida para a filha dela. Meu filho, não faça isso. Ele dizia: tudo isso é besteira, esse negócio não existe, esse negócio de transferir maldade, de maldição, de coisas espirituais, isso não existe. Eu estou de olho na coroa, eu estou de olho no trono, eu estou de olho no que esse reino possa render para mim. Hoje em dia, querida, a igreja não tem observado mais os princípios espirituais. Homens de Deus, amados, que estão se vendendo só para aparecer na televisão. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo de tudo para mostrarem a cara na televisão. Fui entrevistado por não sei quem, não sei quem gostou, a Rede Globo, que é a mais famosa do Brasil, chamando agora os crentes. Queridos, não podemos nos vender. Não podemos ignorar os princípios bíblicos, os princípios espirituais, porque Jezabel morreu, mas deixou filho. Diga a pessoa que está ao seu lado: Jezabel morreu, mas deixou filhas. O que é isso, pastor? Espíritos malignos ainda continuam rondando a igreja, esperando, querido, o momento mais oportuno para destruir. Os espíritos malignos estão rodeando-nos, procurando o momento mais oportuno para se infiltrar, amado, na espiritualidade de Deus, no chamado de Deus na sua vida, na unção de Deus na sua vida. O diabo, amado, está rodeando, procurando quem possa tragar, diz a palavra de Deus. Sede sóbrio, irmãos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa destruir. E a igreja, eu e você, querido, temos que manter esse evangelho puro. Às vezes parece que nós estamos errados. Amado, a igreja tem se desviado de tal maneira que parece que nós nos tornamos antiquados. Às vezes nós olhamos e dizemos: será que sou eu que sou tão quadrado? Será que sou eu que não evoluí com a ciência deste mundo? Será que sou eu que estou tão atrasado assim na história? Parece que eu estou pregando um outro evangelho. Quando você olha outros pastores, outros homens de Deus indo na mesma velocidade do mundo, homens de Deus trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, a fim de que a igreja cresça, eles estão de olhos apenas que o reino cresça. Mas não é o reino de Deus, é o seu reino pessoal. Então os homens agora se tornaram, amado, e eu estou dizendo isso para você com angústia, com tristeza no meu coração. Os homens de Deus têm se tornado interesseiros para construir o seu patrimônio, para construírem o seu reino, para construírem o seu império. As igrejas estão se tornando, amado, coisas particulares. As igrejas estão se tornando o ganha-pão dos pastores.
pastores, o pé de meia dos pastores. As igrejas estão se tornando, amado, um reino particular. Para alguns pastores, a igreja hoje já é business, porque eles estão interessados apenas na coroa do reino. Eles não estão discernindo as questões espirituais. Todas as alianças que nós fazemos, amado, nós estamos nos vinculando a algo. Diga ao irmão que está do seu lado, toda aliança que você faz, você está se vinculando a algo. Existem leis espirituais que, ainda que eu ignore, elas continuam valendo. As leis espirituais, amado, é igual alguém dizer assim: a macumba não pega, é só você não ligar para ela. Pega sim, é só você não estar cheio do Espírito Santo. É só você não estar cheio de Deus que o mal pega sim. Pastor, mas macumba faz mal. Se não fizesse mal, chamava boa cumba e não macumba. Não sei como é que você vai traduzir isso, sorry. Se você não estiver acobertado pelo Espírito de Deus, querido, eu vou só ignorando. Não é ignorando. Amado, é tratando coisas sérias com a seriedade que elas precisam. É tratando o pecado como pecado. É tratando, amado, é levando a sério os teus desejos, é levando a sério aquilo que o diabo te rodeia, é levando a sério aquilo que o diabo lança para você. É só o diabo. Não, a Bíblia diz para você não subestimar o teu inimigo. Mas Jesus já venceu o diabo na cruz. Venceu mesmo, mas me deu autoridade para vencê-lo também. Você entende isso, amém? A Bíblia diz: irmãos, não ignoreis o vosso adversário. Irmão, não zomba do diabo, achando que ele não pode fazer coisa alguma. Amado, você tem que tratar inimigo como inimigo. Você não entra, amado, numa guerra simplesmente desdenhando do exército inimigo. Você tem que levar o exército inimigo a sério. Você tem que dizer: não vacilo o que eu der, eles me matam, porque eles vieram para isso. A Bíblia diz: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O diabo não vem, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Giorão olha e diz assim: tem nada a ver não, rapaz, negócio de que o diabo que está na vida da mãe vai operar na vida da filha, esse negócio dessa maldição hereditária, tem nada a ver não, gente, é só ignorar. Imagina, a coroa está brilhando para mim, o trono está facinho. Nunca foi tão fácil se dar bem na vida. Escute o que eu estou te dizendo. Nunca foi tão fácil se dar bem na vida nos dias de hoje. Nunca foi tão fácil pecar como nos dias de hoje. Queridos, nunca houve mulheres, as irmãs não se ofendam, nunca houve mulheres tão fáceis como nos dias de hoje. E nunca houve, e os irmãos não se ofendam também, e nunca houve homens sem vergonha e sem caráter como nos dias de hoje. Nunca houve tanto falta de caráter no mundo como hoje. Nunca houve tanta oportunidade de se dar bem na vida como hoje. De dar o golpe, né? Nunca foi tão fácil. Irmãos, escute o que eu estou te dizendo. Se você não obedecer contratos, se você não obedecer a lei, se você não obedecer às regras, nunca foi tão fácil adquirir riquezas. Mas a palavra de Deus diz, amado, que sobreviriam tempos difíceis. Tempos difíceis para a igreja, aonde os homens seriam insensíveis, irreconciliáveis, brigões com todo mundo. Está lá em 1 Timóteo, lê depois. Infiéis nos contratos, incluindo o casamento, porque casamento é um contrato. Desonradores de pais e mães. Homens cheios de maldades. E apóstolo Paulo ainda fala para Timóteo: mulheres carregadas de paixões, prontas para se esvaziarem. Irmãos, o mundo está assim.
mundo está assim. Mas os Georões da vida continuam ignorando que Jezabel se foi, mas deixou a filha. Diga mais uma vez a pessoa que está ao seu lado: Jezabel se foi, mas deixou a filha. O que é a filha, pastor? A filha é continuação. Se Georão tivesse, amado, tratado coisas sérias, com a seriedade que merece, ele não teria entrado aonde ele entrou. A palavra de Deus diz, amado, que quando esse reino estava bem fortalecido, Atalha chega no marido. Atalha chega no marido e ela começa a aconselhar o marido e a dizer: tu é um banana. Não está essa palavra exatamente, mas é isso que ela queria dizer. Eu estou interpretando a Atalha. Tu é um banana, Georão. Olha, você conquistou esse reino, mas é pouco para você. Georão, você sabe o potencial que tem em você, Georão? Eu, se fosse você, reuniria esse exército de ociosos. Isso os guerreiros de Georão, chamando eles tudo de ociosos, preguiçosos. Eu me levantaria, arrumaria briga com todo quanto era rei, porque olha quem você é, rapaz, você pode vencer. Mas sabe por que ela estava dizendo isso? Porque ela estava doidinha para ficar viúva. Ela só estava dizendo isso que ela queria ficar viúva. Porque ela diz: se eu ficar viúva, eu assumo o controle na semente de Davi. Olha o plano do diabo, querido. Às vezes o diabo, você olha assim, é uma vantagem. Porque o trono de Acabe e de Jezabel não era coisa pequena não, era coisa grande. Quando eles morreram, a menina ficou órfã. Pretendentes não faltaram. Mas como alguém ungido, deveria olhar para a unção de Deus que estava na sua vida e não cobiçar o trono maldito de Acabe e Jezabel. Mas ele simplesmente ignorou isso. Aquela órfãzinha, né, que parecia assim ser tão inocente. É só uma moça, gente. Tão inocente. É uma moça doida para casar com um reino absurdo de bom para governar. Olha que coisa linda. E eu imagino que a Atalha deve ter feito cara de coitadinha, né? Como eu preciso de um rei. Porque é assim que o diabo age, querido. Mas você não sabia, amado, o que estava no coração de Atalha. Atalha tinha um plano. Diga a pessoa que está do seu lado: Atalha tinha um plano diabólico. Sabe qual era o plano diabólico de Atalha? Com todo aquele reino disponível, toda aquela beleza disponível, porque ela era bonita e a Bíblia diz sedutora, bonita e sedutora. Por trás de tudo aquilo, amado, havia uma intenção maligna. Eu tenho que criar um plano para entrar na semente de Davi. Diga a pessoa que está do seu lado: o plano do diabo é entrar na semente de Davi. Você se lembra quem é a semente de Davi? Diga: a semente de Davi sou eu. Diga: noiva do Cordeiro, a igreja. Então o plano da filha de Jezabel, a filha do diabo, é oferecer para tomar, é oferecer para se instalar no meio do povo de Deus. Um homem cheio da unção jamais faria isso. Um homem que não ignorasse os preceitos divinos jamais faria aliança com Atalha. Diz a palavra de Deus que essa mulher encoraja o seu marido a ir para a guerra. O marido vai para a guerra e morre. Ela diz: beleza, primeira parte do plano cumprida. Mas existia ainda um tropeço. O filho. Um filho de 20 e poucos anos. E Atalha diz: eu não tenho coragem de matar o meu filho, mas eu quero esse reino. Presta atenção no que eu vou te dizer, querido. O plano do diabo
e gerar filhos dentro da semente de Davi. Isso é muito sério. O plano do diabo é gerar filhos dentro da semente de Davi. Ela usa Jeorão. Quando ela faz o que ela precisava dele, ela descarta ele. É uma viúva negra. Ela dá um jeito do marido morrer. E agora tem um filho para executar projetos malignos. Se você vê aqui no capítulo 22 que nós lemos, no verso 3, a Bíblia diz que ela mesma levava o seu filho a viver malignamente e dava conselhos perversos por seus filhos, porque ela era uma má conselheira. Olha o que diz aqui o verso 3. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era má conselheira para proceder impiamente. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo é um mau patrão, querido. O diabo é um mau patrão. O diabo, ele arma o circo e no final põe um sujeito de palhaço. O diabo, amado, arma todo o circo para fazer os homens de Deus caírem, até eles tentarem fazer dar à luz algo. Então eles vêm do mundo. Irmãos, parem de se seduzir no nome do Senhor Jesus com os artistas que estão se convertendo. Parem de se seduzir com isso. Isso não tem nada a ver a não ser com estrelatos, com rainhas de Jezabel, filhas de Jezabel, Acabe e Atália, entrando dentro da igreja para gerar filhos. Irmãos, no Brasil você vai hoje, agora já não é mais culto, agora é show gospel. No Brasil agora, cantores não estão mais ministrando. Vai numa ministração, muito poucos no Brasil hoje, assim, vai ter uma ministração do cantor fulano e tal, vai ter um show do fulano e tal. E se você ver o comportamento dos filhos da igreja, dessa nova geração, eles gritam, eles dançam, eles xingam, eles se esbofeteiam, eles protestam, eles não fazem nada diferente das coisas do mundo. Eles não fazem nada diferente das coisas do mundo. Eles fazem as mesmas coisas que o mundo faz. E nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós temos que denunciar, doa quem doer, querido. Eu não estou aqui para agradar homens não, tá? Se você se ofender, eu não vou lhe pedir nem I'm sorry para você. Não vou nem te pedir I'm sorry, porque eu estou aqui para falar a verdade. Homens morreram, querido, porque falaram uma verdade. E a igreja tem se acomodado e não tem falado a verdade. Sabe por quê? Porque perde status, porque perde membro. Normalmente o irmão do dízimo maior, né? Que é o irmão que quer viver dissolutamente. Não quero dizer que seja assim aqui, mas tem sido assim na igreja. Então, querido, a igreja, os filhos dessa, entre aspas, adoração, está nascendo uma adoração pervertida dentro das igrejas. Eu não sou o dono da verdade, mas essa é a verdade. Queridos, quando eu decidi que eu seria homem de Deus, quando eu decidi que eu seria um sacerdote, eu disse para Deus, eu nunca vou me esconder atrás do meu paletó, Senhor. Eu nunca vou me esconder atrás do meu chamado. Eu nunca vou me esconder atrás, Senhor, do pastorado, para agradar ninguém. Eu tenho que denunciar. Amados, Jezabel tem deixado filhos e filhas dentro da igreja. Jezabel tem introduzido filhas dentro da semente de Davi. Amados, hoje em dia, os homens de Deus têm se vendido. E a gente ainda critica, né? A gente ainda critica Esaú, que se vendeu por um prato de lentilha. Tem gente se vendendo por muito menos. Porque pelo menos naquele caso, Esaú estava morrendo de fome. E o Senhor nunca deixou faltar alimento na sua casa. Você entende isso, amém? O Senhor Jesus diz, uma geração má e adúltera me pede um sinal.
Não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas, que clamou e disse: arrepende, senão Deus vai te destruir. E é isso que eu tenho para dizer para você nesta manhã: arrependa-te, querido. Amados, considere as coisas espirituais como sendo coisas espirituais. Se Jezabel tem uma filha, essa filha não é tão inocente assim. Se Jezabel deixou um reino, alguém herdou esse reino, e esse reino não é para você, porque você reina do Deus. Você herda do Senhor que você herda. Tem um versículo na Bíblia, amado, que todos os dias eu me lembro dele, quando alguma coisa, o diabo quer aprontar alguma coisa para mim, que é Lucas 4,13. Que o diabo ausentou-se de Jesus até momento oportuno. O diabo só precisa uma brecha. O diabo só precisa uma oportunidade. O diabo só precisa plantar algo no coração de um homem para derrubá-lo. É por isso que quando foi destruir com a vida de Jó, Deus diz: não toca no coração e não coloca nada no coração dele. Você entende isso, amém? De tudo que tendes guardar, filho meu, guarda o teu coração. De tudo que tendes guardar, guarda o teu coração. Jesus ainda diz assim a respeito do coração: ajunta tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Porque aqui na terra tudo é passageiro, e aonde estiver o teu tesouro vai estar o teu coração. Diga para o irmão que está do seu lado: onde estiver o teu tesouro vai estar o teu coração. E assim como ela desviou o marido, desviou o povo, e não obstante desviou o seu filho. E diz a palavra do Senhor, amado, que essa mulher começa agora, porque o diabo, amado, não consegue ser bom. Diga a pessoa que está certo: o diabo não consegue ser bom. Porque a maldade está no coração dele, ele não consegue ser bom. Para você ter uma ideia, conta uma historinha que diz que teve uma enchente, os animais estavam tudo morrendo afogados. E o escorpião não sabe nadar. E o escorpião ficou ilhado. E um sapo foi embora, estava lá do outro lado da ilha, olhou e viu o escorpião e disse: o escorpião vai morrer afogado. E ele voltou. E ele disse assim: olha, eu estou vendo que você vai morrer afogado. Eu quero fazer uma aliança com você. Eu te salvo, mas você tem que prometer que você não vai injetar veneno em mim. Você não vai me ferroar, porque eu vou ficar totalmente indefeso. Você vai subir nas minhas costas, eu vou nadar e vou salvar a tua vida. O escorpião: ai, seu sapo, você faria isso por mim? Ele disse: olha, em outra ocasião eu não faria, mas eu posso nadar para tudo quanto é lado. E eu fiquei assim, morrendo de dó de você, porque você não consegue nadar nem um palmo, você morre. E tocou no meu coração, e eu falei: poxa vida, será que é justo eu deixar o escorpião morrer? Eu posso nadar para tudo quanto é banda, né? Tudo quanto é lado. O escorpião falou: oh, seu sapo, você é muito bondoso. Não, vamos fazer sim um trato, vamos fazer sim uma aliança. Me leva para o outro lado e olha, e tem mais, hein? Depois, até você morrer, eu nunca vou picar você. O sapo falou assim: olha lá, hein? Monta aí. E ele foi, montou e procurou um lugar bom nas costas do sapo e zum, que costa suculenta. Oh, tentação. E o sapo disse: vê lá, hein? Se segura, hein, rapaz? Não, tô contido, nós temos uma aliança. E eles foram nadando e nadando. Quando chegou no meio, o escorpião disse: ah, quer saber? Tá! E cravou nas costas do sapo. O sapo olhou e disse: oh, o que você fez? Agora eu vou morrer. Eu, você, nós dois vamos morrer. Seu hipócrita. E ele disse: sorry, é a minha natureza. O diabo, amado, não dá nada
ninguém sem tomar de volta. O diabo não tem uma crise de bondade nunca. Diga ao irmão que está do seu lado, o diabo não tem crise de bondade nunca. É o seu lindo filho, mas aquele instinto maligno fala mais alto. E ela então começa a aconselhar o seu filho malignamente. E diz, olha, teu pai quer um banana, morreu porque não deu conta, mas você dá conta, vai guerrear. E ele sai à guerra, e diz a palavra de Deus, que Acasias morreu também. Diga ao irmão que está do seu lado, Acasias morreu também. Quando Acasias morreu, Atália, querido, se levantou, nesse verso 10 que nós lemos, e agora que eu vou começar a pregar o verso 10, estou brincando. Quando ela vê que o seu filho era morto, seu marido já havia morrido, agora seu filho havia morrido, ela diz, o caminho está livre e desimpedido. Então o que ela faz? Ela diz, agora eu tenho o domínio. É hora de destruir o que sobrou da semente de Davi. Vigia, crente, porque é isso que o diabo quer fazer com a igreja. É isso que o diabo quer fazer com a igreja. É isso que o diabo quer fazer com a tua casa. É isso que o diabo quer fazer com a tua família, com a minha família. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Seja crente de verdade. Não fica, amado, deslumbrado com os tesouros de Jezabel. Não, mas isso eu posso dominar. Eu nem estou indo para o mundo, né? É o mundo que está vindo para mim. Nossa, é uma troca justíssima, né? Eu nem estou indo para o mundo que está vindo, rapaz. Eu continuo aqui, ó, firmado na casa do Senhor, cheio da presença. Você entende isso, amém? Não, Jeorão pode dizer, eu não estou indo lá, não vou nem para lá, rapaz, não vou sentar no trono de Acabe. É o trono de Acabe que está vindo para o meu trono. Olha isso, é Deus que está fazendo isso. Né? O que tem de gente atribuindo obras malignas, dizendo, é Deus que está fazendo. Mas não é não, filho, as filhas de Jezabel que já entraram no reino. Porque homens de Deus não vigiaram e fizeram aliança com as atalhas da vida. Homens de Deus trouxeram esta semente maligna para dentro da semente de Davi. E é hora, amado, de sacerdotes e homens de Deus se levantarem na unção do Espírito de Deus. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus que Deus tem levantado neste lugar homens e mulheres que são sacerdotes de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazer valer a vontade do Pai. Diz a palavra de Deus, e você vai entender porque eu estou dizendo isso. Diz a palavra de Deus que ela se levanta e começa a destruir toda a semente real da casa de Judá. Veja aí no verso 10. É como um câncer dentro da igreja. Quem é que hoje é o mais usado por Deus? Então esse é o meu alvo. Quem é o melhor tocador? Quem é o melhor cantor? Quem é o melhor pregador? Quem é o melhor orador? Quem é a pessoa que mais trabalha e organiza dentro da igreja? Quem é o melhor administrador do corpo? Esses são os alvos prediletos de Atalha. Você entende isso, amém? Vigia, querido, porque Jezabel deixou semente. Diga a pessoa que está no céu, vigia, porque Jezabel deixou semente. Pastor, você está fazendo alguma acusação? Amados, eu não estou falando só dessa igreja. Eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo na face da terra. E isso aqui está sendo filmado, vai ser distribuído para muitas igrejas também. Muitos outros pastores vão ver isso que nós estamos falando aqui. Não é só para você. Não é só para mim e para você. É para nós como igreja. Você entende isso? Amém? Diz a palavra de Deus que ela começa agora a destruir todo mundo.
ela começa agora, amado, sentando nesse reino, porque ilegitimamente alguém deu legalidade. O diabo só age, amado, com quem, e na vida de quem dá legalidade para ele. Atalha, por si só, ou por herança, jamais se sentaria no trono de Judá. Sabe por quê? Quem é mesmo o leão da tribo de Judá? Quem é mesmo o rei da glória? E o que é que essa infeliz está fazendo sentado no trono de Judá? Porque homens de Deus deram brechas. Não é à toa que João teve a visão da mulher que saía de dentro do mar e sentava no trono. Essa profecia, querido, se cumpriu uma vez, está se cumprindo de novo. Por isso é tempo de você se apegar com Deus, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Mas aqueles que fizeram aliança com a filha de Jezabel vão ficar. Mas ainda existem homens de Deus, sacerdotes do Senhor, como o sacerdote Joiada. Veja aqui no verso 11, sacerdote Joiada, amados, corre e esconde Joás, o neto de Atalha. Presta atenção que o apetite do diabo cada vez fica mais voraz. Presta atenção. Dá um jeito de matar o marido, dá um jeito de matar o filho, e agora não quer esperar nem os netos crescerem. Agora ela mesma quer matar os netos antes que eles cresçam. Porque quando eles crescem, dão trabalho para morrer. Sabe por quê, querido? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a semente do Senhor, ainda que esteja no pecado, querido, ele ainda tem algo de Deus que ainda dificulta o trabalho do diabo. Você entendeu o que eu te disse, não? Ainda que esteja no pecado, ele tem algo de Deus que ainda dificulta o trabalho do diabo. Então o plano do diabo é intensificar para matar no ninho, para matar enquanto ainda não cresceu, para matar enquanto ainda não tem entendimento espiritual. Esse menino era apenas um baby. E diz a palavra de Deus que a mulher do sacerdote, andando na mesma visão do sacerdote, irmãos, é que nosso tempo se foi. Isso aqui eu poderia abrir para outros leques, inclusive. Mulher do sacerdote que andava na mesma visão. Mulher do sacerdote que orava com ele. A mulher do sacerdote, amado, corre. Jeozabade, ela corre. E ela esconde a criança, o filho do rei Acasias. Sabe por quê? Porque apesar de ter feito uma aliança, havia ali sangue real ainda de Davi na vida dessa criança. Eu quero te dizer, querido, que apesar dos demônios, apesar do pecado, ainda existe sangue real na igreja. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Apesar das mazelas e apesar das alianças desastrosas dos homens de Deus, ainda existe sangue real na igreja. A igreja ainda detém, e a igreja ainda tem do sangue de Jesus. E é isso que vai fazer a diferença nos últimos dias, que a igreja ainda tem sangue real nas veias. Diga, irmão, que está do seu lado, a igreja ainda tem sangue real. Diga à pessoa que está do seu lado, apesar das alianças desastrosas que os homens de Deus têm feito, ainda existe sangue real na igreja. Ainda existe um sangue precioso que não nos deixa morrer, que não nos deixa acabar, que não nos deixa ser consumido e consumido pelo diabo. Ainda existe um sangue sobre as nossas vidas. Se a pessoa que está ao seu lado, ainda existe um sangue sobre as nossas vidas. Diz a palavra de Deus, amado, que Joiada, o sacerdote do Senhor, pega a criança e esconde a criança nas recâmaras da casa do Senhor.
Diga a pessoa que está do seu lado, diga recâmaras na casa do Senhor. Diga a pessoa que está do seu lado, existem recâmaras na casa do Senhor. Diga, existem lugares de esconderijo na casa do Senhor. Ainda existe lugar para nós nos escondermos em Deus, querido. O segredo é estar escondido em Deus. Nós cantamos muitas vezes, há um lugar onde não sei o que não me alcança. E às vezes nós não damos conta de que esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Ainda existe um lugar em Deus para mim. Ainda existe um lugar para a igreja verdadeira, aquele que tem o sangue real de Cristo, se esconder em Deus. Aonde não me alcançam. Aonde a tirania não me alcança. Aonde a tirania, amado, não pode me corromper. Aonde eu não posso ser morto pelo espírito de Jezabel, porque eu estou escondido em Deus. Ainda existem homens de Deus que não fizeram aliança com Jezabel. Ainda existem homens de Deus, amado, que sabem conduzir o povo às recâmaras da casa do Senhor. Diga a pessoa que está do seu lado, ainda existem homens de Deus que sabem conduzir o povo aos esconderijos de Deus. Atenta para isso, querido. Atenta para isso. Ainda há tempo de você ouvir os homens de Deus. Crê nos profetas e prosperareis. Crede nos profetas e prosperareis. Se esconda em Deus. Se esconda em Deus. Se esconda em Deus. Maria, se você tiver com aquele CD aqui, tá? Quando eu terminar, eu quero que você fique preparado. Nós vamos cantar esse louvor. Há um lugar. E esse lugar é no Senhor. Há um lugar. E esse lugar é no Senhor. Vamos fazer ao vivo? Top fazer ao vivo? Esse lugar é no Senhor. Então vem para cá, Ministério do Louvor. Aleluia. Sem ensaio mesmo, não tem problema não. Porque há um lugar em Deus. Há um lugar em Deus. Há um lugar, amado, onde eu estou escondido no Senhor. Diz a palavra de Deus, amados. Providencia o microfone para ela. Diz a palavra do Senhor, querido, que aquele menino fica escondido. Aquele menino fica oculto na casa do Senhor até tempo oportuno. Diz a palavra de Deus que o sacerdote do Senhor, ele reúne os levitas. Quem são os levitas, pastor? Está aqui, no capítulo 23. Ele faz aliança. Ele faz aliança com os chefes da casa do Senhor. E diz a Bíblia, ele faz uma aliança consigo mesmo. Esse é o segredo, querido. Fazer uma aliança com Deus e consigo mesmo. Eu vou respeitar a Deus, eu vou respeitar o meu próprio corpo. E diz a palavra do Senhor, que então Joiada faz uma aliança com os adoradores e diz, vamos depor Atalha. No poder da adoração, vamos depor essa tirana. No poder da adoração, vamos arrancar ela do trono, que é do leão da tribo de Judá. Vamos arrancá-la. E os adoradores dizem sim. Irmãos, eu vou parar por aqui porque... Mas no capítulo 23, no verso 9, revela um negócio tão lindo. Revela uma coisa tão linda. No capítulo 23, do verso 9,
Bíblia diz que havia um legado dentro da casa de Deus, um legado do maior adorador humano, Davi. A Bíblia diz que dentro da casa de Deus havia as lanças de Davi, escondidas dentro da casa do Senhor. Havia as espadas do Davi e os escudos de Davi ainda estão escondidos na casa do Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus, amado, porque ninguém pode não estar vendo. Mas os instrumentos de guerra de Davi ainda estão escondidos dentro da casa do Senhor. Diga à pessoa que está do seu lado, os instrumentos de guerra de Davi ainda estão escondidos dentro da casa do Senhor. Basta os levitas e adoradores se levantarem e dizerem: vamos usar das mesmas armas espirituais, e Jezabel cairá por terra, Atalha cairá por terra.